Cumprimento a amada igreja com paz do Senhor. Amém. Agora a apresentação do grupo dos varões, nós vamos estar apresentando a parábola do semeador. Primeiramente eu vou estar lendo, se os irmãos quiserem estar acompanhando com suas Bíblias, o Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Eu vou estar lendo, primeiramente. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1. Naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se junto ao mar. Ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor, de sorte que entrou num barco e se assentou, enquanto toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: Certo semeador saiu a semear, e quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque a terra não era profunda. Mas saindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra caiu em terra boa e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outra a 70 e outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vocês sabem por que Jesus falou em parábolas? Por que será que Jesus falou em parábolas? Para aqueles que têm olhos não vejam, para aqueles que têm ouvido não ouçam, para aqueles que têm entendimento mas não entendam. Por quê? Por causa que ele quis revelar para os pequeninos que somos nós. Nós somos o reino de Deus. Deus está revelando para pessoas humildes de coração, aquela pessoa que se acha autossuficiente, que já sabe todas as coisas. Jesus falava por parábolas, mas elas não entendiam. Mas para aqueles que realmente têm um coração puro, um coração voltado para Deus, eles vão entender. E é isso que Deus quis passar através dessas parábolas, explicando sobre o reino de Deus que estava próximo, que estava chegando. Em forma de parábolas, ele estava dizendo como que as pessoas teriam que fazer para realmente entrar no reino de Deus, para poder vê-lo. Amém? Que vocês prestem atenção nesta pequena apresentação que nós vamos estar representando. Amém? Vou estar agora narrando o texto. E certo semeador saiu a semear. E quando semeava, parte caiu à beira do caminho. E as aves vieram e começaram a comer a semente que caiu à beira do caminho. Se vocês repararem, essa semente é um pouquinho grande, para esse passarinho. Então ele vai ter um pouquinho de trabalho para comer. E o semeador continuou semeando e semeava, e uma parte da semente caiu entre os pedregulhos. E diz que logo cresceu, a árvore começou a crescer, cresceu rapidamente, e ela foi crescendo, mas como não tinha muita terra, ela não tinha muita raiz. Então veio o sol e começou a secar e queimar, e ela foi reduzindo e foi diminuindo até que morreu. E continuando a semear, o semeador, semeando suas sementes nos corações das pessoas, e certa semente caiu entre os espinhos. E essa semente começou a crescer, e ela começou a crescer, e ela cresceu, mas ela não cresceu sozinha. Os espinhos também cresceram com ela, e começaram a crescer, e começaram a sufocá-la, e ela não conseguia mais crescer, e sufocaram, e os espinhos sufocaram essa semente. Mas o semeador continuou a semear, e ele semeava aqui, semeava ali, e semeava, e acabou a semente, mas ele continuou a semear, e uma parte da semente caiu numa terra boa, e essa terra era muito boa, e a semente que caiu na terra boa começou a germinar, começou a crescer, e crescia, e a semente ela caiu numa terra muito boa, mas ela crescia, mas
O único que pode fazer realmente crescer é Jesus Cristo. E é Ele que vai vir explicar e vai fazer essa semente crescer na terra boa, porque nós podemos plantar e regar, mas é Ele quem dá o crescimento. Amém? Então nós convidamos Jesus, explica-nos para nós o que quer dizer, o que o Senhor quis dizer, né, com essas figurações. Jesus explica para que nós possamos entender. Da parábola do semeador, e nós sabemos que a semente, ela é a palavra de Deus semeada nos nossos corações, são os terrenos aqui mostrados. Aqui, como vocês podem ver, aqui está um terreno onde foi semeado a sementinha, e logo veio as aves e a comeram. Significa o que para nós? São aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não entendem, e logo vem um maligno, toma, arrebata essas vidas, assim como fez essa ave, devorou essa semente que foi ali jogada neste terreno. Aqui do nosso lado nós podemos ver um terreno cheio de pedras, muitas pedras nós podemos ver do lado aqui, bem pedra, parece uma rocha, mas logo ela cresceu, assim como qualquer sementinha cresce no meio das pedras, mas se você puxá-la com facilidade sai. Assim também, a semente foi jogada aqui nesta vida. Ele cresceu rapidamente, mas logo veio o sufoco. Ele não tinha raiz para sustentar. E quando vem nas nossas vidas esse tipo de pessoas, são aqueles que ouvem a palavra de Deus com alegria, mas logo vem as lutas, as dificuldades, os problemas, e eles se afastam de Deus. Nós não podemos ter nenhum desses dois tipos, mas ainda há outro tipo ainda de terreno que nós podemos ver. Aqui foi semeado, como vocês podem ver, a semente caiu no meio dos espinhos. E ela cresceu bastante também, mas junto com ele cresceu os espinhos. Os espinhos significam a sedução desse mundo, as coisas que nossos olhos gostamos de ver, e que muitas vezes Deus não aprova. Isso começa a nos sufocar, assim como foi sufocada essa planta. Ela cresceu bastante, mas foi sufocada pelos espinhos. Mas nós glorificamos a Deus Pai, porque há ainda na terra lugares onde foi semeado, e este lugar realmente que nós podemos ver aqui, são um terreno, uma terra muito boa, um coração que soube aproveitar a semente. Nós podemos ver aqui. E todo lugar que você semear a palavra de Deus, e ali for uma terra boa, ela tem que crescer. Nós podemos ver que quando Jesus entra, quando eu entro, quando eu sou apresentado por a palavra de Deus na vida da pessoa, ele começa a crescer. E ele vai crescendo e ninguém pode impedir o crescimento. Como nós podemos ver, ele cresce. Mas há algo mais interessante para nós. Não adianta nós somente crescermos. Nós temos que frutificar. E toda boa árvore, ela tem que dar bons frutos. Nós podemos ver. A árvore cresceu, mas ela não ficou sem dar frutos. Como vocês podem ver, são frutos muito bons. Mas a palavra de Deus também nos diz que nós devemos dar bons frutos. Não podemos dar maus frutos. Então, nós temos que ver bons frutos. Nós sabemos que realmente, quando a palavra de Deus ela entra no coração, nós crescemos primeiramente. E logo depois nós produzimos os bons frutos. O que é isso para nós? O que eu pergunto para vocês, crianças e adultos, porque todos nós somos crianças aqui. Como é que está o teu coração? Porque o teu coração é o terreno aqui apresentado. Será que Deus tem semeado semente nos vossos corações? E o diabo, o maligno, como um pássaro, vem e rouba a semente? Ou será que as pedras estão sufocando porque nós não estamos crescendo, nós não temos raiz para suportar as dores, as aflições da vida?